frente para a câmera. Bem, minha gente, boa tarde a todos que nos acompanham em qualquer lugar do mundo. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Pod Peixe, o nosso podcast da ilha de Itamaracá. E hoje o nosso convidado mais que especial, o senhor Nivaldo Jorge, popularmente conhecido como Jorge da Prata. Boa tarde, querido Jorge. Boa tarde a todos. Como você falou, Vinícius, em qualquer ponto do universo esteja nos escutando. Nós estamos ao vivo pela Rádio Grande Ilha e pelo nosso canal no YouTube Pod Peixe. Se inscreve, deixa o like, dá a tua curtida e se inscreve, né, no nosso canal, que é importante você deixar o like para a gente poder engajar e ganhar outros inscritos, outras pessoas inscritas e a gente poder estar fomentando e protagonizando sempre a importância da ilha de Itamaracá. Jorge é um recifense, nascido no bairro do Sancho, que veio morar aqui em Itamaracá há 40 anos. Como é que você chegou aqui na ilha de Itamaracá, Jorge? Rapaz, Vinícius, aquele momento, né? Na verdade, desde criança, trazido pelos meus pais, mas assim, de ter uma vivência, uma convivência e uma construção na ilha. Aquele momento lá da década de 80, né? Que a ilha estava dentro dos seus parâmetros culturais, vamos dizer, e turístico. Uhum. Naquela época, para os dias de hoje, mudou muita coisa, né? Com certeza, né? Lógico, né? A população cresceu, né? Questão demográfica, né? A gente tem um histórico de presídios, né? Não é questão de ele saiu, não, eles já estavam aqui. Uhum. Até na década de 80, desse auge dela. É uma construção. Como era Itamaracá lá no início, quando você chegou aqui, o que é que você encontrou pela ilha e que você talvez sente falta nos dias de hoje? Vinícius, eu acho que tudo que foi encontrado naquele momento, né, ainda se encontra, agora num formato menor, né, faltando observação, políticas públicas dentro da cultura, dentro da educação, né, preservar, né, sua história. Mas naquela época lá a gente tinha as cafua, claro, como já falei, a população era muito menor, né? Mas a cultura, o coco, né? A ciranda não tem como. Por isso que eu não quero pegar por ela, porque ela é a nossa rainha Lia, né? Mas a gente, como eu lhe falei, né? A questão das bandeiras, né? Do fandango, o próprio maracatu na Vila Velha, né? O próprio o mamulengo também da Vila Velha e outras demandas dentro da cultura que o tempo vai, mas que tem o pertencimento dos ilhéus. A gente vai aprofundar a nossa conversa nesse berço cultural. Vamos começar pelo mamulengo, então. O grupo de mamulengos, né, da Vila Velha ainda existe? Não, a gente tem na Vila Velha um grupo de maracatu, né? Da Casa Uaná, que faz um trabalho assim, excelente, né? Com os jovens, as crianças e toda a população. É um trabalho social. Com certeza, né? A Casa Uaná, os Pirilampos. E aí tem o maracatu, mas tem a história do mamulengo que se precisa resgatar, né? Os mestres mamulengueiros. E quando vocês têm uma vila que é datada de 1516, você sabe que passaram tudo e assim, o próprio maracatu, né? Hoje ele é encontrado lá em Garaçu, a sede, mas eles sabem, eles relatam isso, que a descendência foi lá no nascimento na Vila Velha. Uhum. Hoje eles estão em Igaraçu, certamente por algum apoio, né, que talvez não teve aqui, encontrou por lá, e certamente eles adotaram essa sede em Igaraçu, mas o pertencimento mesmo é de Vila Velha e Itamaracá.
A história relata, né? A história relata. Agora, assim, a questão deles estarem em Igaraçu não é questão de apoio, não vou entrar nesses méritos, porque tem os patrimônios estaduais, né? Que eles passam pela questão dos municípios, claro. A gente sabe que estamos num país federalizado e a cultura não pode ser diferente, né, Vinícius? Não tem como ser, não tem. São dinheiros públicos, políticas públicas, sabe, adquiridas, entendeu? Debatidas dentro do Congresso, com propostas de todos os segmentos culturais, produtores, né? Então, mas o que é do Estado, o Estado tem que promover, porque é constitucional, está dentro das regras. O que é do município, o município tem que, sabe, uns fazem, outros não, mas o cidadão tem que participar. Como é que eu posso dizer? Participar diretamente. Está incluído diretamente, né? Ou se incluir, porque muitas vezes eu acho que essa abertura que a cultura vem dando, né, vem amadurecendo, que é um direito, né? Então, não se trata de ser Beltrano, ser Ciclano, ser Fulano, se trata que é um direito constitucional, entendeu? Uhum. E quem faz cultura são os artistas, os produtores culturais, e é dever do Estado, né, fomentar a cultura. A gente tem uma lei nacional, né, Política Nacional Aldir Blanc, que faz um repasse, né? Esse repasse, ele tem um recorte, isso é público, é notório, né? E desse valor são 3 bilhões anuais, né? Então, para cada pessoa física? Não, isso é dividido pela questão da federalização, né? Os 27 estados, Distrito Federal, né? E os 5.570 e algum quebrados de municípios, né? 5.575, se eu não me engano. E todos eles vão ter, dentro do contexto do regime da lei, né? O que rege a lei, receber esse recurso. E quando ele recebe esse recurso não é de... Como é que eu posso dizer? Eu tenho que dizer, ele não é de fulano, nem Beltrano, nem Ciclano, ele é da cultura, né? Então ele tem que passar por um processo, e é o que é feito, de editais, público, tudo mais. Ô Jorge, e naquela época, quando você chegou aqui, havia muitos movimentos, muitas manifestações culturais, não só sobre o maracatu, sobre o mamulengo, né? Uma história que precisa ser resgatada das origens de Itamaracá, mas a ciranda já era forte aqui na ilha de Itamaracá. Como é que era esse movimento do coco, enfim, em geral? Existia grupos de capoeira, enfim. Conta pra gente aí, o que é que você viu ao chegar em Itamaracá? Veja, como era um celeiro, né, de visitação, a própria história não nega, né? Você pega, tem músicas de Alceu, tem músicas de Zé Ramalho, tem música de Timaya, tem música de Lulu Santos, né? Aquele brasileiro, né? Marrom brasileiro. Marrom brasileiro. Isso. Que tudo exalta Itamaracá, né? Então, a ciranda, ela sempre esteve presente, né? A própria história da rainha Lia, ela passa por tudo isso. Quando Lia, você pega um livro de Lia e no livro está falando que Lia é década de 60, década de 70, entende? Então é tudo isso que, né? Eu estou falando de 80, você vê. Sim. Mas porque quando muitas vezes eu falo 70, o cara diz, não, mas 70, eu digo, mas é a década em 78, 79 isso. E 80. Aí eu pego para 80, né? Mas 80 para frente, né? Justamente. Né? Então, Vinícius, a ciranda, a gente tinha 2 bares, tinha o Sargaço e outro ali perto do Bem Amado. A história, sabe, a própria ilha é ligada a isso, né? Com as noites de ciranda, né? E eu acho que deu que
é isso, sabe? Não tenho mais, eu não tem como que assim aconteceu isso agora. Naquele momento lá, a gente ter Gaita de França, sabe? Paraibana. E andando aqui na ilha de Itamaracá, a gente ter Lula Cortes, sabe? Tito Livres, Edilson, o meu amigo baixista Pé de Quenga, sabe? E outros, Walter dos Afogados. Mas foi daqui também? Não, que vieram. Que vem de fora. O seu não é né? daqui, eu estou falando o potencial que a ilha tinha sim. De atrair, não é? Artistas, não só da cultura mesmo pernambucana, como outros artistas nacional. A própria claro. Gretchen, não é? Claro. Tem uma história aqui também em Itamaracá. É uma ilha, né, cara? Você tá numa ilha, né? E em relação ao coco, a ciranda, o maracatu, que estou lhe falando que tem hoje, tem em Vila Velha, né? O Mosca de Fogo, né? Que é da Casuaná, é um maracatu social, vamos dizer. Resistência. E a gente fala de todos esses gêneros, né? Mas não podemos esquecer do grande rei, Reginaldo Rossi, que deixou também um grande legado, elevando a história de Itamaracá para o mundo, né? Contribuindo também com esses outros artistas já citados por você, Tim Maia, enfim, Marrom Brasileiro, Lulu Santos, todos os artistas já citados. O Reginaldo Rossi também teve uma contribuição importantíssima. Como era o movimento ao som do rei naquela época? Existiam muitas baladas, como eram os bares, os comércios? O que é que o pessoal falava andando aqui pelas ruas sobre o rei? Vinícius, a história dele, né, do Reginaldo com a ilha, é pertinente, né? Sempre se fala, eu não vou me atrever a contar nenhum caso, né? Mas o que se fala é isso, que ele viveu aqui, né? Você conheceu o rei? Rapaz, acho que todos aqui teve, daquela época teve momentos, né? Momentos de tarimbá, sabe, porque você vê o nosso bloco carnavalesco, né? Quando se fala todo ano que ele sai na terça-feira, né? Mas ele naquela época já estava lá, só que era diferente, né? A gente tinha tudo, como eu lhe falei, Cafua, tudo. Era todo outro momento, então o Reginaldo Rossi estava aí. E o show, as festas com ele sempre refletia no que ele é, o rei, né? E quando eu faço essa pergunta para quem já mora na ilha há 40 anos, parece ser uma resposta meio óbvia, porque o rei era extremamente popular, não era, Jorge? Com certeza, né? Mas o que eu falo a você é que eu não vou contar, como eu lhe disse, relatar, né? Causos ou né? Ocasiões. Deve né? ter ele, histórias em off aí que não pode ser contada, né? É porque era um outro momento, né? Um outro momento, a ilha como um todo e... O mundo em geral, não é? Com certeza, mas a gente ter, cara, esse pertencimento desse pessoal todo, ter vindo aqui, ter vivido, vamos dizer, de certa forma, né? Uma semana, 3 dias, 4 dias, outros mais. Né? A gente, Luiz Jasmin, por exemplo, né? Eu vejo aí o cenário aí atrás de você, vejo vários quadros, né? Mas a gente tem aí o Luiz Jasmin, né? Ele era um carioca, né? Que pegou toda essa paixão pela ilha e veio para cá no final da década de 70 e se instalou lá na Vila Velha, né? Luiz Jasmin tem como é que eu posso dizer, um atrativo turístico cultural enorme, sabe, que ele provocou na ilha. Ele é artista. Era um artista plástico, né? Sim. Mas carioca, sempre participava era jurado nos concursos de Miss Brasil, lá na década de 70, com Vera Fischer, e com essas divas, vamos dizer assim, né? De que forma você descreveria uma obra
importante dele? Rapaz, ele fez a trilha dos holandeses toda, sabe? Tudo pontuada. Teve uma época que as placas eram com obras dele, né? E ele teve uma boa passagem aqui, sabe, na Vila Velha, né? Ele teve um restaurante e tudo. São coisas da ilha que é o que eu falo a você, que houve desfrutos e tinha um... Eu não sei como vou relatar, mas está aí. Se a gente for hoje na Vila Velha, a gente ainda encontra alguns registros? Encontra. A população de Vila Velha sabe quem foi Luiz Jasmin, né? E justamente, tem uma casa que foi dele lá, né? Ele já partiu, já faleceu, claro, né? Mas, assim, são essas coisas que, quando a gente faz uma degustação da ilha, né? Vamos dizer, turística, histórica, né? Então tem essas pessoas, né? Quando você coloca Reginaldo Rossi, né? Mas tanta gente, quando eu falei de Teca Calazan, sabe, rapaz, tantos que passaram por aqui, Lula Cortes, esse pessoal vivia, ficava a semana tomando banho aqui, ó, Índia, Mãe da Lua, sabe? Era um pessoal que eram outras épocas. Personalidades importantes, né? Eram os coqueiros de Itamaracá, entendeu? Se tirava cocos, sabe? Saía caminhões e mais caminhões de coco. Algumas pessoas sabem o que eu estou falando. Então era uma época que o turismo... Era uma praia também muito frequentada, né? A gente vai falar sobre isso porque naquela época, Jorge, o litoral norte como um todo, né? Não só Itamaracá, mas Ponta de Pedras, Goiânia, era muito explorado, muito visitado antes da existência de Porto de Galinhas, que hoje atrai todo o turismo, né, lá para o litoral sul. Então, Itamaracá, naquela época, era muito visitado, muito procurado, valorizado e falado nas canções dos artistas, né, que levavam o nome de Itamaracá para o mundo. Hoje, esse turismo não é tão notório. Você atribui isso a quê? Veja, todo esse investimento, né, como você colocou, que houve no Porto de Galinha, né, que teve, claro, o privado e o público, né? Estou falando aqui de um lado, estou dizendo, pelo menos meu ponto de vista, né? Esse investimento que houve, o privado e o público, né, no litoral sul. De certa forma, a gente tem que rir, porque essa história de sul, nordeste e norte parece que perpetua, sabe? Quando se fala assim, por exemplo, o sul do Nordeste, Bahia, né? Aí o sul de Pernambuco, Porto de Galinhas, que é isso, cara. É verdade. Mas, assim, voltando mesmo, não, é um sentimento, é um sentimento meu, né? Que eu fico assim com essa questão de, vamos para o Nordeste. Então, assim, o norte, o litoral, o norte como um todo, né? Poxa, você pega uma cidade feito né, Olinda, rapaz. Olinda é tombado como patrimônio da humanidade, velho. Sim. Uma cidade patrimônio cultural, velho. Sabe? Então, essa cidade ela é para ser alisada. Mas não é pelo gestor, não. O gestor tem que ser obrigado a fazer. Tem que ser alisada pela gente, por todos. Para toda uma cidade aqui, que essa cidade é patrimônio, velho, cultural da humanidade. Eu quero saber quem é que está lá. Não, ele tem que fazer, velho. Tem lei para fazer. Agora eu tenho que fazer o meu lado, né? Então tem muito essa situação, né? E, claro, a gente está falando da Ilha de Itamaracá, mas isso é um contexto como um todo, cara. Um contexto como um todo, veja. Essa brincadeira minha de sul, de Bahia, de tudo mais, não, mas é porque, de certa forma, tem uma... né? Mas você pega Itamaracá, né? É um município, sem desmerecer lá. Lá é o que eu já falei, já tem essa parceria do público, do privado, sabe? Tudo. Lá faz parte de Nossa Senhora do Ó, né?
É aquele contexto. Na verdade, faz parte de Pojuca, né? De Pojuca. E a gente aqui está falando de uma ilha de 64 quilômetros quadrados, onde a gente brincou, onde tem o nascimento do maracatu. E o que é que tem a ver isso? Eu não sei o que é que tem a ver, não. Eu sei que eu não sou suíço, não venho para cá tocar maracatu. Eu não sou alemão, não venho para cá tocar maracatu, porque eu já sou daqui. Isso eu sei, velho. Sabe? Então, o que é que tem a ver isso? Tem a ver, velho, onde nasceu, onde a gente está numa ilha, onde tem a primeira moenda a vapor da América do Sul, no Isenho São João. Aí outro dia um pessoal falou para mim, sabe? Você me permite eu falar? Sim, à vontade. Não vai ser palavrão não, mas assim, porque o pessoal falou, não, mas o cara era escravagista. Eu disse, poxa, cara, eu estou falando a história que eu estou vendo aqui, né, velho? Eu não sou do conselheiro João Alfredo, né? Porque a história fala que ele nasceu ali no Engenho São João, né? E foi um dos defensores da luta pela Lei Áurea. Ah, mas a Lei Áurea, eu não estou discutindo a Lei Áurea, eu estou dizendo a essência, né? Isso muitas vezes eu não comento por causa disso, sabe? Porque já fui vítima, né? Sim. Eles falaram, não, mas ele é escravagista. Mas ele... É história, não é? Ele foi relator. Ele era secretário da Princesa Isabel. Ele defendeu. Mas ele era branco. Eu disse, meu velho... Você quer que eu diga que ele era vermelho? Só quando a gente fura o outro, né? Aí pode ser preto, branco, amarelo, tudo, sai tudo vermelho. Velho, sabe, não, estou lhe falando porque foi. Eu já, nessa colocação que eu estou lhe dizendo, a história diz isso. Eu não estou dizendo, não estou defendendo o conselheiro. Estou falando da história da ilha de Itamaracá, né? Mas você recebeu uma pancada dessa, velho. Dizer, mas ele não ele era escravagista. Ele nasceu lá onde dava chibata nos escravos. Eu disse, meu, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que ele nasceu em Itamaracá. Então, é essa história que o turismo tem que vender. Você discorda? De forma alguma. Se é a história, né? A história precisa ser mostrada, precisa ser contada e difundida. Então seria essa a solução para Itamaracá, uma parceria público-privada, já que em Porto de Galinhas podemos dizer que deu certo, entre aspas, né? Porque também é um local onde não tem saneamento básico. Se cair uma chuvinha de 2 horas, meu Deus, a gente já viu, né, muitos caos serem mostrados nos principais jornais de Porto de Galinhas em dias de chuva, né? Esgoto que, enfim, aquele horror. Mas para Itamaracá seria a solução? Veja, quando se fala no turismo, né? Eu sou um simples estudante, né? Mas quando se fala no turismo... Modesto, né? Assim, acho não. É o que se tem que ter mesmo. A infraestrutura, ela faz a diferença como um todo, para se escolher um roteiro, né? Agora, enquanto roteiros, Vinícius, você está num lugar que oferece todos os segmentos turísticos. Isso eu lhe digo. Você aqui tem turismo de aventura, trilhas, você tem turismo de sol e mar, você tem turismo cultural, você tem turismo religioso, tem turismo gastronômico, sabe? A ilha tem tudo, histórica, tudo. Como você lá no começo perguntou, a gente tem 7 igrejas, cara, 7 santos. Vejam a ilha então ela é altamente católica. Eu não sei. Essa foi uma conversa que estávamos tendo em off e a gente vai abordar também esse assunto aí. Vamos chegar nesse ponto. Mas fique à vontade para antecipar. A gente está aqui para lhe ouvir. Eu acho que essa conversa é muito... Mas eu nunca estou colocando nada como técnico. Não, você está incluindo aí o conjunto de
atrativos, né? Justamente. A ilha sempre se coloca para isso. Qualquer pessoa que você for conversar, qualquer, como é que eu posso dizer, qualquer empreendedor que lide com o turismo, ele vai fazer essa abordagem, vai fazer essa insatisfação ou essa solicitação, vamos dizer, desse formato de infraestrutura, né? Infraestrutura. Nós sabemos que infraestrutura é uma coisa muito séria. Não é só a nossa ilha, mas a nossa ilha ela tem uma grande, como é que eu posso dizer, deficiência cultural. Sim. Tanto na divulgação, não é? Como na valorização mesmo da cultura. Porque, como você falou, o maracatu era para funcionar, era para ter um ponto histórico aqui funcionando, né? Para que atraísse os turistas. Os turistas que vêm de fora, eles querem ver a cultura local, não é isso? Eles vêm em busca da melhor comida. Quem não conhece pelo mundo afora a caldeirada de Itapissuma, né? Com certeza. Mas, assim, eu pego, assim, voltando um pouco para a infraestrutura, né? De águas nas ruas, né? Que águas são essas? Porque tem águas de chuva e tem águas de casas, né? Tem águas que o cidadão consome e tem água que o cidadão polui e joga fora, né? Então ele não vai ter preocupação nenhuma da água que ele joga fora, só da água que ele consome, né? É por isso que essa palavra cultura é chata pra caramba. Então, assim, a ilha tem que passar por um processo de culturalização, educacional, sabe? Um processo... A gente ouviu uma convidada aqui também no sábado e ela tocou nesse mesmo ponto, né? Dessa questão de reeducação para a população, até questão de um curso profissionalizante e tal. O que é que você acha disso? Você acha que seria interessante para os comerciantes, enfim, as pessoas que atendem nos bares, comércio local em geral? Você acha isso seria importante? Veja, Vinícius, não deixa de ser, mas eu digo a você, tem que ser um trabalho que atinja toda a população, toda a cidadania. Não vou dizer cidadão, não, vou dizer cidadania, que atinja toda a cidadania, porque é feita a vacina, sabe? Quando é para tomar vacina, se gasta dinheiro e tem que se gastar, que é um direito, né? Mas para fazer a divulgação, fazer tal, que isso é muito importante para que leve todo cidadão a se vacinar. Então, essa questão da água, né? Quando você está numa ilha, quando você é o que eu falei, você quer água potável. E o que é que você vai fazer com a água que você transforma em não potável? Você vai jogar na rua, velho. Então eu acho que isso tem um esgoto. Tem um esgoto que o poder público nos deve. Mas não é por o poder público nos dever que a gente vai cobrar de uma forma ou não vai cobrar, vai colaborar para um desastre ambiental muito grande, né? Que é o que tem acontecido, não é? A gente encontra realmente muitas ruas cheias de água, mesmo sem ser nos dias que chovem. Olha, chegou pergunta do internauta Dona Maria de Jaguaribe. Perguntou qual a importância de Lia para Itamaracá. E também perguntou se existe uma sucessora de Lia na Ciranda. Pergunta importante. A importância de Lia não tem como dizer, né? Eu agradeço a pergunta, mas a resposta é essa. Lia é uma rainha, né, que é nossa, divulga a ilha de Itamaracá, como ela fala, sou Lia de Itamaracá,
para o mundo, mas hoje ela já não nos pertence só a nós, pertence ao mundo, né? E a questão de uma sucessora, viu? Eu acho que eu não tenho como responder isso. Isso é uma questão dela, da ciranda, né? A ciranda é patrimônio imaterial e a nossa rainha é patrimônio vivo do estado de Pernambuco. É isso, Jorge. Vamos seguindo aqui com nossa sequência de perguntas, né? Você fica à vontade também, se porventura lembrar de algo importante e quiser falar, estamos aqui para lhe ouvir. Mas Itamaracá também produz vinho, não é, Jorge? Você sabe dessa história? No início, a história de Itamaracá é de uma capitania, né? Como falei, não sou eu, está na história, né? No quadro um dos primeiros quadros da América do Sul a ser pintado, né? E ela já teve uma das uvas, isso está nas histórias. O imperador Dom Pedro II teve aqui, não só aqui, né? Teve em Goiânia, né? Teve em Igaraçu. Tem até hoje o IFAM, a sede do IFAM em Igaraçu é a Casa do Imperador, onde ele ficou hospedado, mas está nos anais da história que ele cavalgou, né? Do nosso Forte Orange, ou Fortaleza de Santa Cruz, que é o que está aí, né, hoje. Até o Pilar. Então, nesse momento, aqui se instalou muitos, como o próprio nascimento do conselheiro João Alfredo, né? Aquela casa grande ali no Engenho São João, o que se tem que se estudar, né? Se pesquisar naquele Engenho São João, porque eu acho que ele conta a história desse vinho itamaracaense. Rapaz, eu gostaria de degustar o vinho itamaracaense, é isso? Não, Itamaracá. Eu gostaria de degustar o vinho de Itamaracá. Depois a gente vai à procura desse vinhozinho aí, viu? Degustar o vinho da ilha. E também tem a história da toranja, não é? A gente falou sobre a Vila Velha. Eu me lembrei sobre a história da toranja, uma laranja gigantona que recente, inclusive, viralizou nas redes sociais, mas já é uma história que, enfim, tem já um certo tempo, né? Essa história da laranja, acho que é lá embaixo da Vila Velha, né? É uma foto, né, que viralizou. Né? Não vou entrar nesses méritos. É do nosso guardião lá do Forno da Cal, né? Faz essa foto, ele tem essa. Inclusive eu tive esse momento de ver uma laranja ficar maior do que o planeta. Né? Não, mas eu já toquei na laranja, eu fiz vídeo. Você já tocou? Que tamanho é essa laranja? Rapaz, é grande, viu? É quase do tamanho de um coco. Itamaracá tem muita história. A manga. Essa laranja é verdadeira ou não é? Não, eu não. É como eu estou dizendo a você, eu conheço uma foto, né? Assim, mas acho que porque laranja é fácil ter uma laranja do tamanho A do história povo. É que veio de uma cidade paraibana, não sei se. Enfim, não vou arriscar dizer aqui o nome da cidade, eu não me recordo agora, mas veio de uma cidade paraibana, a semente, né, evidentemente, e foi plantada lá. E aí nasceu aquela laranja daquele tamanho. Foi batizada pelo nome de toranja. Toranja. Mas se você for visitar lá o Forno da Cal, o guardião, ele conta essa história. É Denilton, né? É Denilton. Eu chamo de Nido. Pronto. Mestre Nido. Isso, exato. Ele conta toda a história, né, da Forno da Cal. A gente inclusive começou a gravar um vídeo contando a história. E ele, ei, tá gravando vídeo, é?
vocês estão contando mentira. E aí veio e contou toda a história de como tinha surgido, desde quando ele chegou, enfim. História bem bacana. A gente depois também vai tentar convidá-lo para conversar com ele aqui no nosso podcast, né? Mas me parece ser bem difícil, né? Ele acho que sai poucas vezes de lá. Eu sempre, desde o começo, fiquei sempre querendo não afirmar nada, sabe? Dessas histórias, essa deusa ilha, né? Mas né? O guardião é guardião, né? Guardião, guardião. Me conte o seguinte, Jorge. Você também já foi diretor de cultura aqui da ilha de Itamaracá. Em que gestão? Eu tive, assim, a ilha me deu essa oportunidade de eu ser diretor de cultura dela. Né? Como foi esse trabalho? Foi de 2017 a 2020. Foi na gestão do prefeito Mozatato. O meu secretário, na época, assim, uma figura que jamais eu esquecerei, né? É o Bruno Reis. Bruno Reis. Né? Então, eu tive, como eu digo assim, a ilha me deu essa oportunidade, né? Pronto. Durante 4 anos, fazer um pouquinho. O que é que você pode contribuir? O que é que você pôde contribuir durante aquele período que você teve essa oportunidade de 2017 a 2020? 2020. 2021, até o final. O que é que você pôde fazer enquanto diretor pela ilha? Eu, pelos artistas, né? Porque a ilha é um território e esses artistas estão nesse território, né? Então, pelos artistas dentro desses territórios, eu procurei dar visibilidade, sabe? Dar visibilidade a toda a sociedade, e principalmente a sociedade administrativa, né? Porque dentro de um município todos são cidadãos, mas tem o administrativo, que essa cultura local, essa cultura popular, essa resistência, ela existe. Ela não pede. Nos 4 anos que eu fiquei lá, eu tive a oportunidade de dizer para muitos fazedores de cultura para não impedir, não exigir, e solicitar o seu direito, que seja. Então, eu tentei fazer isso. Não espero ter atingido, né? Mas a minha finalidade, esse cara o prefeito, né, que deu essa oportunidade, mas o secretário de ter essa determinação, né? A gente falou muito sobre a parte artística, né? Vamos agora partir para um ponto importante, né? Que é a religiosidade aqui da ilha. A ilha de Itamaracá, ela tem festa de alguns padroeiros. Ao longo dos 365 dias do ano se comemora algumas festas em homenagem aos santos. Que santos são esses, meu amigo Jorge? A festa mais forte, né? Não tem como. Aqui dentro da ilha, que tem mais expressão, é Nossa Senhora do Pilar. Né? E é a pradoeira da ilha. Que tem como centro o nome do bairro também, né? Que é o bairro do Pilar. Do bairro, onde está toda a questão administrativa, né? Como eu falei antes, né? Onde está a Câmara Municipal, onde está a Prefeitura, né? E não só a Prefeitura no seu simbolismo da Prefeitura. A Prefeitura é composta por secretarias, né? Não só a da ilha, mas a de
de todos os municípios, de toda essa questão. A gente precisa sempre ter esse lado. O que é que você fez quando você estava lá? Então não tem como você fazer alguma coisa objetiva. Você não vai criar o que já está. Você não vai. O homem não vai inventar mais a roda. A roda já está aí, velho. Você vai ter que rodar a roda. Agora inventar já está inventada. Já foi descoberta. O próprio planeta é redondo. Então, você ir para cá diante disso, sabe? Que fulano, que Beltrano, que a gente, como digo, não inventou a roda. Mas hoje a mestra Totinha, por exemplo, sabe? A mestra Totinha do Coco, ela tem um reconhecimento muito maior, claro. A gente está num mundo crescente. Mas aquele passo que a gente deu lá atrás, ele significou um grande momento, como, veja, a contratação artística, quando eu cheguei lá em 2017, então esses grupos não assinavam um contrato com a gestão pública, entende? Para tocar no São João. Eles não tocavam nas festas, sabe? Então, eles não tinham oportunidade. E uma coisa legal, né, velho? Legal, porque justamente quando a gente faz esse papel, eu estou, né? Que eu não sou. Eu estou como conselheiro estadual de cultura, do Conselho Estadual de Política Cultural, né? Sim. O CEPC. Eu estou no Conselho Nacional de Política Cultural, né? Que é o CNPC, ligado ao Ministério da Cultura. Então, isso ninguém me indicou, isso foi tudo votado, isso foi tudo um processo que a gente não vai entrar nisso, né? Sim. Então, essa situação, os caras, eu lá atrás, isso já faz anos, eu estou falando do meu agora, mas estou analisando, pô, velho, que história é essa, velho? Como é que você vai ficar? Então, quando você tem uma oportunidade, Vinícius, você tem que pegar como é que eu posso dizer aqui para todos os nossos ouvintes e para você, né, que está aqui comigo, pessoalmente. Sim. Como a gente vai tomar uma ação dessa no momento que lhe dão essa oportunidade? Você é diretor. Sou diretor. Diretor, velho. Diretor. Aí você, diretor. Peraí, meu filho. O status, a arrogância. Entende? É isso aí. Eu tenho que. Aí, poxa, igual eu quero que esse pessoal aqui toque no carnaval. Sabe, veja, eu tenho que ser humilde. Eu estou lá, sou diretor, tem um secretário, tem um prefeito, tem o fulano e tal. Ei, velho, bota esse pessoal aqui, velho, para tocar. O que é que tu quer? Bota a minha menina aqui para tocar. Elas ficaram com medo, Vinícius. Olha, dona Anjinha. Os próprios artistas? Foi, porque são conquistas naturais da Ilha de Itamaracá, dentro desse contexto como um todo, que eu falo da bandeira. Sim. Sabe, são pessoas da raiz daqui. Então, essas pessoas nunca tinham tocado no carnaval, esses grupos. Porque você fez uma pergunta para mim, eu estou entrando mesmo dentro da entranha do tão pouco, que ninguém enxerga, mas ele passou ali, tá entendendo? Ele passou ali. A provocação foi justamente essa, para a gente entender como funciona esse processo religioso, né? A gente tem assim como processo cultural de maior fomento é a Nossa Senhora do Pilar. Tem outros santos também, mas eu queria também conhecer esse universo das mestras, pessoal de Coco, que em sua grande maioria são pessoas de terreiro, né? Então eu queria conhecer melhor esse universo. E ninguém melhor do que você, que já foi diretor, né, de cultura, para nos contar essa história. Então, assim, a gente estava falando de Nossa Senhora do Pilar, existem outras comemorações, né, de santos, mas tem esse pessoal também de terreiro, né, que através do período em que você foi diretor teve essa visibilidade, né, Jorge? Veja, Vinícius, assim, a questão a cultura como um todo, a gente tem um cadastro cultural. Sim. Dentro da Ilha de Itamaracá,
que isso está dentro do Sistema Municipal de Cultura, né? O Sistema Municipal de Cultura é uma que está ligada ao Sistema Nacional, que chama-se assim, no bem, Conselho Plano e Fundo. Então, para qualquer agente cultural de Itamaracá, está dentro desse sistema, é feito o SUS. É um cadastro, né? O SUS, você não tem um número no SUS, sim. O seu SUS não é de Olinda, né, tal. Aí tem SUS do Recife, tem SUS de... Né, porque sim, ele é municipal, depois estadual e depois nacional. Mas é o Sistema Nacional de Cultura. Então, essa participação do artista, ela tem que estar dentro do Sistema Municipal de Cultura. Aí esse cadastro é uma coisa vigente, né? Funciona. Ele tem que funcionar. Ele tem que funcionar. Porque sem ele, a política não está sendo legítima. Sim. Entende? Não é a questão que eu quero que ela seja legítima. Há quanto tempo que funciona? Olha, o daqui de Itamaracá, ele está fazendo um decreto desde 2011. É um decreto foi no mandato do finado prefeito Rubinho, Rubi Catundas, né? Então foi quando a gente construiu o sistema, né? Porque é uma coisa, sabe, Vinícius, que hoje dentro da evidência, Itamaracá é o município, vamos voltar para cá, né? Essa reflexão aqui. Então eu sempre pondero, sempre desde a minha passagem, entende, como até hoje, que todos os artistas, sabe, produtores culturais, estejam dentro desse cadastro. E não só, vou ser mais consistente, não só na ilha de Itamaracá, entendeu? Em todo o litoral norte. Sim. Em especial aos de Itamaracá, que ainda não são cadastrados, de que forma eles podem se cadastrar? Eu coloco novamente, né? Eu não posso colocar a sua provocação é os de Itamaracás, né? Mas eu coloco como um todo, né? Porque como essa responsabilidade de conselheiro estadual e também na responsabilidade de conselheiro nacional, então eu tenho, como é que eu posso ou devo colocar, eu tenho quase um mantra com esse Sistema Nacional de Cultura. Entende, Vinícius? Sim. Porque a cultura gera emprego, a cultura gera amor, a cultura, sabe, gera compreensão. Então, a cultura nos une, nos representa, sabe, e nos faz ficar melhor. Então, você ter uma verba para você trabalhar com isso, você trabalhar com, como é que eu posso falar, na periferia, entende? Está saindo editais para a periferia. Agora, quando sai um edital, esse edital ele tem tantas vagas. Então se inscreve tantas pessoas, só vai ser contemplado aquelas tantas vagas. Nós temos que acalmar nossos corações. O dinheiro não é... Mas de que forma os jovens que estão sonhando, né, em serem artistas, eles podem encontrar esse edital? Tem algum site, tem algum endereço eletrônico que a galera possa encontrar? Veja, hoje é público, né? Porque não tem como não ser com esse desenvolvimento tecnológico. Você entrar no site da Secult Pernambuco, vai estar todos os editais lá. E você entrar também no site do MINC, do Ministério da Cultura, né? O Ouve Mais BR. Né? Mas é direto aqui no Estado, vamos ao Estado, né? Para o nosso Estado. A gente tem o chamado Mapa Cultural, né? O Mapa Cultural é uma página online, né? Que se você clicar lá no Google Mapa Cultural, vai direto para ela. Se você já for cadastrado, os editais estão lá, né? Você já tem um cadastro. Então, dentro do Mapa Cultural também tem o censo cultural, que é uma coisa muito, muito, muito pertinente, muito importante hoje dentro do Estado e futuramente para todo o país, né? Você se registrar como o segmento cultural que você pertence. Se você é músico, se você é ator, teatro e por aí vai.
Aqui na ilha de Itamaracá tem cerca de quantos terreiros, Jorge? Na tua época, enquanto diretor, tu conseguiu ter acesso a esses povos de terreiros? Algum pai de santo, alguma mãe de santo que conte uma história bacana aqui pra gente convidar ao nosso podcast? Veja, gostei que você insistiu que eu ia responder, né, mas assim, os povos de terreiro, não só aqui em Itamaracá, né, em tudo, mas claro, a ilha tem, mas eles não chegam, né, eu nas conferências antes da minha passagem eles já estavam lá, né, como sabe, alguns pais, né, mas não se pega nisso, tem que ter um trabalho direto com eles, né? Eles se empoderarem disso. Eu tentei com Manguzá, né? Ou Manguza. Manguza viu, Zito? Manguza é um cara daqui da ilha, ele é juremeiro, né? Da Jurema, né? Que massa! E teve outros, né? Tem Esquinho e Edson, tem mas eu não vou citar não, porque eu já chamei eles. Tu vai passar algum desses contatos aí pra gente ir até eles, já que eles não vêm até a gente, com a gente certeza, vai até eles. Com certeza. Tem Laila também lá na subida alteira. Trazer Laila é uma menina, sabe? É uma menina, uma figura, e é mãe de santo. Pronto, e esse pessoal, mas assim, acho que o empoderamento, entende? Eu como diretor, volto a dizer a você, eu sempre falei, aqueles 4 anos é muito rápido, mas como eu digo a você, eu despertei, né? Eu despertei quando esse pessoal, que o tempo é muito curto, mas assim, para os caras terem um contrato, para os caras assinar mesmo, sem ser MEI. Esse pessoal é cadastrado? Hoje cara, não, hoje é isso que eu estou lhe dizendo, foi aberto nesse momento, entendeu? Dando os caminhos, foi isso que a gente fez, é isso que eu tô passando. Porque existe um mapeamento, não é? Não, veja só, uma coisa é o cadastro, é o mapa cultural, outra coisa é o cadastro municipal. Sim. Entende? O cadastro municipal, ele não vai ter o impedimento de ir lá. E lá também para o Estado ficar, então, o SUS você não tem o seu cartão, o seu cartão não é nacional, mas ele não tem o número Itamaracá, o meu tem, o meu é daqui Itamaracá, do posto de tal, pronto, legal. Isso não quer dizer que eu não vou ser atendido no Brasil todo, então, a cultura, ela justamente como políticas públicas, né? Para essas políticas públicas ser realmente chegar na ponta, como o próprio fazedor de cultura cobra tanto, na ponta, pronto, chegar na ponta. Mas tem a cobrança, sabe? Eu sempre gosto de dizer e tem que afirmar. O gestor tem que também responder. Entendeu? Então não é uma coisa de um lado só. Como foi chegar até esses grupos, já que eles são assim, um pouco resistentes, né? Pela história, pelo preconceito, por tudo, eles às vezes se limitam ou se resguardam mesmo e não querem, né, chegar até buscar mesmo projetos sociais, visto que eles são vistos, né, me perdoe a redundância, por parte da população como verdadeiros salvadores, né? Muita gente está, às vezes, em depressão, às vezes está com um problema financeiro, um problema até no relacionamento, aí buscam esses pais, essas mães de santo, para uma verdadeira terapia, uma verdadeira cura espiritual, que é o que a gente já ouviu por alguns pais de santos, mães de santos, que o pessoal pensa que aqui é uma clínica de recuperação, tem problema, nos recorrem. Mas não, eles trabalham ali muito questão da espiritualidade, não é? E aí como foi para você, enquanto diretor, chegar até esses movimentos, esses grupos, junto a esses povos de terreiros? Veja, na sua pergunta, o diretor, ele, de certa forma, não tem que chegar, porque ele já chegou, né? Eu, antes de ser diretor, eu trabalho com cultura, então esse pessoal todo eu já conhecia, né? Agora, enquanto gestor público dentro da questão da cultura,
a gente não pode estar no assistencialismo, né, no paternalismo. Então tem que se dizer os caminhos, certo? E, por exemplo, né, o Dia da Consciência Negra, né, você quer fazer a caminhada do povo de terreiro, né? Então isso não tem que ser proposto por um secretário, pelo um diretor, entendeu? Isso não tem que ser proposto pelo poder público, não, entendeu? As políticas públicas em todos os setores da sociedade, e não vai deixar de ser diferente na cultura. Ela é proposta pelo povo, né? Aí é levado para debates, aprovações nas casas legislativas, né? As municipais, no nosso caso, de uma ilha, de um município, e na Alep, né? Estadual. Esse foi o caso nacional, né? Mas é bom saber, né, cara, que dizer que elas vão ser imbuídas de direitos e deveres, né? Então, assim, é bom que o fazedor, que o artista, né, como um todo, ele não tem que saber de lei, mas se empodere disso, do direito, né? Que o cara não está fazendo por isso, que ele não tem que fazer porque ele é prefeito, é porque diz que ele tem que fazer. Se ele foi para lá, foi escolhas, né? O cara não. Eu mandei de ser vereador, eu mandei de ser prefeito, a escolha é tua, velho. Né? Então, hoje é de boa, velho. Tá aqui, eu tô falando do que a gente tem por direito, né? A diretoria de cultura está ligada a qual secretaria? Veja, a gente tem na Ilha de Itamaracá um plano municipal de cultura, né? Ele tinha vigência até 2020, mas aí foi levado para o plenário da Câmara pelo outras situações que a cultura estava, e ele teve uma prorrogação até 2025. Ponto. Vou lhe responder. Então, dentro desse plano, porque esse plano, é isso que eu estou lhe falando, né? Tudo que eu estou falando uma diretoria antes. Independente, então, não é? Esse plano é tudo que eu estou falando antes. Ele não é um plano de gestão. Ele é um plano de proposição. Sim. E depois que ele é aprovado numa Câmara Municipal, ele vira lei. Não sou eu que estou dizendo. Eu não entendo nada jurídico. Entendeu? Mas ele foi aprovado lá, ele é lei. Ele é lei. Então você vai ter que cumprir, independente de quem está aqui na frente, em cima. Vai ter que cumprir, velho. Agora a gente que está aqui, os artistas... Porque às vezes uma diretoria de cultura, ela está ligada a alguma secretaria, Justamente. Mas é o que eu estou... Aí você me perguntou, então, dentro desse plano, por que eu estou lhe falando do plano? Porque o artigo 2, se eu não me engano, o 3, é que a secretaria, ela é uma secretaria executiva, a Secretaria de Cultura. Ela está ligada ao turismo. Sim. A Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. Juventude. Ou eventos. Não. A juventude separou. Separou, não é? Porque essas leis, eu volto a dizer, elas têm bases estaduais e nacional, né? Então a gente tem um sistema nacional de cultura. Seria a Secretaria de Cultura e Políticas sobre Drogas. Não, seria Secretaria de Droga, não tem nada a ver com cultura. Droga é com justiça, com segurança, né? Era Secretaria de Cultura. Entende? Secretaria de Cultura. Como não tem, e Secretaria de Turismo, pronto. Sim. E Secretaria de Cultura. Por que ela vai ter que ter uma pasta dentro de uma secretaria? Entendeu? O Ministério não é MIC, Ministério da Cultura. Então, aí a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, Secretaria de Cultura de Abreu e Lima, Secretaria de Cultura de Igaraçu, Secretaria de Cultura de Itapissuma, Secretaria de Cultura da Ilha de Itamaracá. Entendeu? Não, entendi sim. Jorge, sobre a prática de esportes para jovens. Hoje a gente tem como referência no mundo o nosso lutador, o nosso judoca, né? O Budião. É só o Budião
Ou tem outras referências de Itamaracá em outros esportes? Veja, né, eu não vou, não é o meu mérito, né? Mas como você falou, o Budião é uma referência internacional, né, da ilha, mas a ilha tem, né, como a gente pode falar no Mestre Barrão, né, o capoeirista que tem leva a Itamaracá lá para fora também, né? E outros no esporte, como na própria cultura, né? Não deixa, mas assim a referência é ele. É o Budião. É o Budião. É o Budião. o Já nosso teve judô. no Japão, em vários. Japão. Já derrubando gente. Eu já tive o privilégio de Um treinar abraço, com o Budião, ali na academia que tem aqui. na Justamente. ilha. Uma figura. Figura. É isso, amigo. Foi maravilhosa a nossa conversa. Tem algo que você gostaria de conversar conosco, de trazer aqui à tona, algo que a gente não conheça, alguma história bacana que você viveu aqui na ilha de Itamaracá? Rapaz, Vinícius, eu acho que é a ilha como um todo, sabe? Que os que têm, os que já tiveram e o que venham a Itamaracá, né, velho? Porque a gente viu aí o que aconteceu no sábado, vocês estavam lá na nossa mestre... Ciranda da né? Resistência. Então, Ciranda da Resistência, então. De Lia. É a própria, né, a chamada Ciranda da Resistência, Isso. né? Então, para mim foi muito satisfatório, muito feliz estar ali naquele momento. Aquele momento lhe dá uma esperança de dias melhores, visto que tem sido feito alguns investimentos aqui na ilha, né? Depois da retirada da unidade prisional, há uma possibilidade também de retirada do outro presídio e vem a Ciranda da Resistência, de um povo resistente, não é? Itamaracá, desde o seu surgimento, teve habitando aqui os índios caetés. Então, a resistência está na essência da ilha. Você vê aquele momento ali, daquele momento para frente, com um certo otimismo? Veja, os horizontes, né? Eles nos deixam enxergar que pior não pode ser, né? E que a gente está num momento de retomada, né? De retomada, porque a gente vai uma integração, né? Igaraçu, né? Você, para chegar na ilha, aí você tem que ir por Igaraçu. Você tem que pegar um ônibus no Recife, Igaraçu, sabe? Mas você está numa ilha, entende? Que a ilha é tudo que a gente já conversou, né? Ela tem todo sentido para o turismo histórico, de aventura, sol e mar, gastronômico, sim. Entendeu? Cultural. A gente tem todo, mas assim, em cima desse que parece tão simples e realmente é tão simples e não sei o que falta para uma tomada de atitude, sabe, de a gente ter um ônibus direto. Já teve no passado, né? Isso a gente sabe, mas assim, eu tenho uma coisa que eu fiz quando eu tinha 18 anos, assim, o passado passou, o presente chegou. Sim. E falou: menino, o futuro está nessa cadeira que sentou seu avô. Passa passado, presente virá e vira passado também. Eu tinha 18 anos, estava sentado na cadeira do meu avô. E eu disse isso que eu estou lhe dizendo agora. Então, não é que eu já tive, eu quero, mas quem sou eu para querer, velho? Mas a ilha como um todo, principalmente turisticamente, então, para uma visão no macro, né? Um ônibus, ele, imagine, veja que coisa simples, você está no centro do Recife, aí você veio passar um ônibus, Ilha de Itamaracá. Por que você só pode ver passar Porto de Galinha? Por quê?
num Me local deu que direito, nem é não, uma eu ilha, quero, né? eu quero o ônibus com o nome Ilha de Tamaracá, ou então tira o nome em Porto de Galinha. É uma brincadeira, entende? Mas você está entendendo a dimensão, o tô sim. pertencimento que eu estou pedindo. O ônibus Ilha de Itamaracá, não é do lado não, empresa não, é o destino. E que ele tenha em duas modalidades, uma normal e uma opcional. Sim. E de meia em meia hora, ou de uma em uma hora, para que eu possa trazer o conforto turista melhor, para a ilha. Para que eu possa trazer o turista para a ilha. Para ele ter a comodidade dele vir de ônibus do Recife para cá. Pronto. Mas isso seria uma falta de governança, de liderança, eu não- ou é um monopólio das empresas de Olha, ônibus? Das empresas não, da empresa, né? Porque tem uma empresa que faz esse translado, né? Vinícius, eu não sou um investigador, né? Eu não vou entrar nessa. Por isso que eu sempre estou dizendo a você. Mas tudo que eu estou falando, velho, É um que desejo. é um sentimento. Sim. Mas esse sentimento é cheio de pertencimento. Pertencimentos, claro. Está entendendo? Com De certeza. pertencimento. Ele não tem arrogância. Ele não tem. O meu pedido não tem arrogância. Eu posso pedir para a governadora, eu posso pedir para o presidente da República, eu posso pedir para o prefeito, eu posso pedir para o presidente da Alep, eu posso pedir para o presidente da Câmara. O mesmo pedido. O mesmo pedido. Você entende? Eu estou solicitando um ônibus, cara, que tem um nome assim, ó, que ele vai lá para o Recife, Ilha de Itamaracá. Chegue lá no Cais de Santa Rita, Agora Dantas arrogância. Barreto. Pronto. Não, eu vou ser arrogante, que ele saia do aeroporto. Aí é arrogância, aí é arrogância, aí é chatice, aí é ser chato. Olha, do aeroporto, Ilha de Itamaracá. Acho que, será que soltava uma bomba nele? Itamaracá, TI Aeroporto. Desculpa a brincadeira. Não, mas é bom esse papo descontraído, as pessoas gostam. E eu quero te agradecer por ter se colocado à disposição, ter vindo conversar conosco, né? Foi uma tarde maravilhosa. Opa, tem aqui pedido do internauta aqui. Ó. Olha aí, chegando mais pedidos antes da gente finalizar. Diz aí, Zitão. Seu João de Jaguaribe mandou a pergunta para você. Se você tivesse o poder e o dinheiro suficiente, o que você mudaria em Itamaracá? São perguntas de ouvintes, né? João, Maria, daqui a pouco a gente vai receber a pergunta de José. Mas vamos lá, se você tivesse o poder e a grana. João, é difícil responder, né? Porque o homem tem 3 inimigos naturais, né? O medo, né? O dinheiro e o conhecimento, né? São inimigos naturais do homem. Então, tendo dinheiro e poder, né, pela ilha, eu não, na verdade, assim, mas acho que tem coisas que pode ser feita que nem precisa tanto do poder e do dinheiro, porque todos os dois são poder, né? O dinheiro tem a sua e o poder da caneta junto fica muito forte. Mas eu acho que tem coisas que pode ser feita, e sabe, como, por exemplo, o nosso terminal, atrás do terminal do ônibus da ilha de Itamaracá, né, velho? Sabe fazer o que tem que ser feito, né? As obras, as escolas, as obras federais ser terminadas. Eu acho que já começava a ajudar demais o povo, sabe? Uma coisa bem simples. Não começar a fazer obras, finalizar a que já estão começadas, sabe? Públicas, né? Eu não estou falando a pista já está andando, mas a escola que tem lá perto do Ciranda, né? A creche lá no Riuamba, né? Eu não estou falando de fulano, de Beltrano, de ciclano, não. Eu estou dizendo a continuidade do processo de melhoramento da infraestrutura, entende? Porque, por exemplo, essa daí do terminal é uma praça de educação e cultura, com cinema, com biblioteca, com o projeto é tão, sabe, tão pertinente para a Robusto comunidade. o projeto, mas na prática não existe, né? Aí não tiram ele do papel, né? Então, mas, seu João, é isso que eu posso responder para você, porque dizer que eu ia fazer isso, fazer ilusões, eu não Dentre carrego outros mais projetos não. que do papel não passam, como a Avenida Beira-Mar.
né? Só tem o nome e do papel não sai. Mas, Jorge, só pra gente finalizar, por que Jorge da Prata? Veja, eu, né, quando eu faço meu release, né, eu sou artesão joalheiro, na verdade, em metais não ferrosos, né? Mas assim, o metal que eu me identifico mais, que eu produzo mais é a prata, né? A prata. E trabalho também com ouro, mas só na questão mesmo de uma encomenda, é muito raro. E nesse conceito, dentro da ilha, Vinícius, começaram o Jorge da Prata. Jorge da Prata, a ilha tem essa situação, essa parte cultural de dar marcos de fulano, marco de Totinha, marco de Anjinha, dois marcos que eu falei de mestras do coco diferentes, tá vendo? Marco de Totinha e marco de Anjinha. Aí, quando eu Isso vejo, era bem comum, não é? ficou Jorge da Prata. As pessoas serem conhecidas dessa forma. Aí, por essa razão, ficou conhecido Jorge da Prata. Massa, Jorge da Prata. Foi bacana o nosso bate-papo. Esperamos termos outras oportunidades, né? Que você possa vir aqui mais vezes. A gente vai lhe convidar e vamos cobrar uma visita sua para abordar outros assuntos, né? A gente teve um tempo hoje reduzido, não tão reduzido assim, mas vamos ter outros momentos onde a gente possa abordar diversos assuntos. Tá massa? Valeu, mano. Um abraço e obrigado pelo convite. Estarei no próximo, assim que receber. Bem, minha gente, essa foi mais uma edição do nosso Pod Peixe, o podcast da ilha de Itamaracá, onde você pode acompanhar pela Rádio Grande Ilha e pelo canal do YouTube TV Pod Peixe. Nosso muito obrigado ao nosso convidado Nivaldo Jorge, o popular Jorge da Prata. Valeu, gente! Saiu. E aí, Jorge?